O livro de Gênesis é a base da fé judaico-cristã muçulmana. Ele narra a criação, os primeiros humanos e a aliança de Deus com Abraão. Gênesis 23 detalha a compra de um local de sepultamento em Hebrom. Foi o primeiro pedaço de terra que os israelitas possuíram na Terra Prometida. Esse evento foi crucial na história bíblica. Sinalizou o apego dos israelitas a Canaã. Abraão e Sara deixaram Ur a pedido de Deus. Eles viajaram para Canaã com a promessa de se tornarem uma grande nação. Sara morreu em Hebrom aos 127 anos. Abraão procurou um local de sepultamento adequado. Ele se aproximou dos filhos de Et para adquirir um terreno. Ele insistiu em comprar o terreno pelo preço total. Ele queria garantir que o local de descanso final de Sara fosse de sua propriedade. Abraão solicitou especificamente a caverna de Macpelá. Pertencia a um homem chamado Efron. A caverna ficava nos arredores de Hebrom. Era um local desejável para sepultamento. O texto bíblico sugere que era uma prática comum, na época, enterrar os mortos em cavernas. Elas forneciam um local de sepultamento seguro e protegido. Efron, inicialmente relutante em vender a caverna, cedeu à persistência de Abraão. A transação foi testemunhada pelos filhos de Et. Isso garantiu que o acordo fosse legal e vinculativo. O preço pago por Abraão foi de 400 siclos de prata. Era uma soma considerável naquela época. Demonstrou a importância do local de sepultamento para Abraão. Esta transação é significativa por várias razões. Primeiro, estabelece a importância de Hebrom como um local sagrado. Segundo, destaca a importância da propriedade da terra na tradição bíblica. Terceiro, prenuncia o futuro enterro dos próprios patriarcas e matriarcas nesta caverna. A caverna de Macpela tornou-se o local de sepultamento da família de Abraão. Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia estão todos enterrados lá. Este local evoluiu para um local profundamente sagrado para os judeus. É conhecido como o Túmulo dos Patriarcas. É considerado o segundo local mais sagrado do judaísmo, depois do Monte do Templo, em Jerusalém. A importância do Túmulo dos Patriarcas vai além de sua significância histórica. Representa a conexão ancestral entre o povo judeu e a terra de Israel. O local serve como um lembrete tangível da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. Ao longo dos séculos, o local testemunhou inúmeras invasões e mudanças de governo. No entanto, a santidade do túmulo permaneceu constante. Ele continua sendo um local de peregrinação e oração para pessoas de todas as esferas da vida. No século I a.C., Herodes, o Grande, rei da Judéia, construiu uma estrutura monumental sobre o Túmulo dos Patriarcas. Herodes era famoso por seus projetos de construção em grande escala. Ele procurou afirmar seu domínio sobre a Judéia. Ele também queria apaziguar seus súditos judeus. A estrutura construída por Herodes era um recinto retangular maciço. Foi construído com enormes pedras. Essas pedras estavam entre as maiores já usadas em um edifício naquela época. Era cercado por paredes altas e grossas. Tinha uma série de pátios e câmaras. A estrutura de Herodes permaneceu de pé por séculos. Serviu como um testemunho de sua ambição arquitetônica. Tornou-se um local de peregrinação para judeus e cristãos. Seção 5. Um local sagrado para 3 fés. Após a destruição do segundo templo em 70 EC, os romanos proibiram os judeus de entrar no local.
Isso permaneceu até o período bizantino. Durante este tempo, uma basílica foi construída sobre a estrutura herodiana. Foi transformada em uma igreja. No século 7 EC, a região ficou sob domínio muçulmano. A igreja foi convertida em mesquita. A estrutura foi ampliada e modificada ao longo dos séculos. Minaretes foram adicionados durante o período mameluco. Apesar das mudanças nas autoridades dominantes, o local manteve sua santidade. É reverenciado por muçulmanos, que o consideram o local de sepultamento do profeta Abraão. Section 6. Do Império Bizantino ao domínio muçulmano. Sob o domínio bizantino, o local floresceu como um centro cristão de peregrinação. A construção de uma basílica sobre a estrutura herodiana solidificou seu significado no mundo cristão. Peregrinos de todo o Império Bizantino se aglomeravam no local. Eles prestavam homenagem aos patriarcas e matriarcas bíblicos. A conquista muçulmana no século 7 EC marcou uma mudança significativa no controle do local. A Basílica Bizantina foi convertida em uma mesquita. Isso refletiu o domínio crescente do Islã na região. No entanto, os governantes muçulmanos permitiram que judeus e cristãos continuassem adorando no local. Este ato de tolerância relativa era indicativo das primeiras políticas islâmicas em relação às outras religiões abraâmicas. A transformação do local de uma igreja bizantina para uma mesquita demonstra a fluidez das fronteiras religiosas ao longo da história. Destaca a capacidade de diferentes comunidades religiosas de compartilhar e contestar locais sagrados. Section 7. Divisão e disputa. A Era Moderna. O início do século XX viu o local se tornar um ponto focal de conflito entre as comunidades judaica e muçulmana. Após a Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel assumiu o controle de Hebrom e do túmulo dos patriarcas. O local foi dividido em uma sinagoga e uma mesquita. Esta divisão pretendia facilitar o acesso a ambas as comunidades religiosas. No entanto, o arranjo também resultou em tensões e confrontos ocasionais. A presença de um forte contingente militar israelense em Hebrom exacerbou essas tensões. A situação continua sendo um ponto delicado nas relações israelenses-palestinas. A divisão do túmulo dos patriarcas é um reflexo do conflito político e religioso mais amplo que assola a região. Destaca os desafios de administrar locais sagrados compartilhados em um contexto de desconfiança e violência profundamente enraizadas. Section 8. O legado conturbado do túmulo dos patriarcas. O túmulo dos patriarcas permanece como um local de imensa importância religiosa e histórica. Sua santidade para judeus, cristãos e muçulmanos é uma prova da herança abraâmica compartilhada por essas fés. No entanto, sua história turbulenta também destaca a natureza contenciosa deste local sagrado. A ausência de escavações arqueológicas extensas no local devido a sensibilidades religiosas adiciona outra camada de complexidade. Sem evidências arqueológicas conclusivas, a narrativa histórica em torno do túmulo dos patriarcas se baseia principalmente em textos religiosos e relatos históricos. Apesar desses desafios, o túmulo dos patriarcas continua a cativar a imaginação de pessoas em todo o mundo. Ele serve como um lembrete da profunda ressonância da fé e a busca humana por conexão com o passado. Um símbolo de fé e conflito. O túmulo dos patriarcas em Hebrom
É um local de significado religioso profundo e história conturbada. Da compra da caverna por Abraão ao sepultamento dos patriarcas e matriarcas, o local testemunhou o fluxo e refluxo de impérios e a ascensão e queda de diferentes comunidades religiosas. Hoje, o túmulo dos patriarcas serve como um símbolo tanto de fé quanto de conflito. Sua divisão entre uma sinagoga e uma mesquita reflete as tensões políticas e religiosas da região. Apesar dos desafios, o local é um poderoso lembrete da herança abraâmica compartilhada. Promover o diálogo interreligioso é essencial para um futuro de paz e unidade.